Bom dia a todos. Bom dia, pessoal que está aqui presente, o pessoal que está no Instagram, que nos acompanha em casa. Sejam todos bem-vindos à nossa casa fraterna. Sejam todos bem-vindos à nossa casa fraterna, mais um projeto dominical. E antes de realmente passar por a ocasião de hoje, eu vou só dar alguns avisos. Então, a gente sempre pede, quando vocês adentrarem a casa, desliguem os celulares, por favor. Né? Aquilo que a gente vem dizendo, quando a casa fica um pouco mais cheia, as pessoas da mesma família podem sentar do lado, se quiser pode continuar a fila de segurança, mas quando for embora, retorne aqui novamente, por gentileza. A gente ainda continua precisando de voluntários aqui na casa, então, aqueles que tiverem uma disponibilidade, tiverem um horáriozinho, um dia da semana que possa vir trabalhar na casa, entre em contato com a Edi pelo WhatsApp 36448610, conversa com ela, você vai contar para ela o que você gosta de fazer, onde que você se identifica mais, e com certeza, alô, som. E com certeza ela vai indicar vocês para um lugar, tá bom? A gente conta com a colaboração de vocês. Aqui do lado, como sempre, nós temos nosso showroom de livros em condições promocionais, além dos livros possíveis. Então, dê uma passadinha aqui, tá bom? Aproveite para presentear alguém. A gente continua ainda com a necessidade de confirmar a presença das palestras presenciais de quarta-feira. Então, aqueles que quiserem vir, entre em contato também pelo 36448610 e confirme sua presença. A gente aos poucos está aumentando o número de pessoas aqui na casa, mas bem vagarosamente. Então, precisa confirmar toda vez que vier, tá bem, gente? Então, se eu vier hoje, se quiser vir domingo que vem, confirme novamente, ok? As atividades de segunda às 14h30, então está tendo palestra e tratamento, tá? Então, os passos individuais das 14 às 14h30 e a palestra se inicia às 14h30. Aqueles que quiserem passar por entrevista, também entrem em contato com a gente pelo WhatsApp 36448610, vocês já decoraram, né? É facinho. Então entre em contato pelo WhatsApp. Se você quiser passar por entrevista, a gente já coloca o seu nome lá, tá bom? A entrevista segundas-feiras. Ok? O tratamento de desobsessão é às segundas-feiras, como eu disse, mas aqueles que não puderem comparecer na casa de segunda-feira à tarde, poderão fazer esse tratamento remotamente. Então, entre em contato com a Edi, ela encaminha vocês, tá bem? O nosso Evangelho no Lar, toda quarta-feira, às 20h30, pelo Google Meet. Nós está também o Evangelho Centro, às 21h30, toda quarta-feira, pelo Google Meet. Então, se você quiser participar, solicita o link e aí a gente envia o link para vocês participarem, tá bom? A gente agradece a todos aqueles que colaboraram com as cestas básicas agora do mês de setembro e conta com a colaboração de vocês agora para o último sábado de outubro, quando nós vamos estar entregando novamente as cestas. Então, aqueles que puderem, quiserem colaborar, pode colaborar, fazendo um valor pelo Pix da fraterna, ou trazendo um quilo de alimento aqui presencialmente, tá? Se você quiser colaborar pelo Pix, o Pix... Alô, som. Vocês estão ouvindo?
Aqueles que quiserem colaborar pelo Pix da Fraterna, então o Pix da Fraterna é fraterna@gmail.com, tá? Tanto pode ser em valor, como pode ser, você pode estar trazendo o seu alimento aqui na Fraterna, tá bem, gente? Então agora eu vou passar o casal para o Márcio e para a Cláudia. Sejam bem-vindos, saudades de vocês aqui na casa. Obrigado. O Evangelho. Então vamos começar. Antes de começarmos, né? Vamos dar um bom dia bem efusivo a todos vocês. Mas eu quero ouvir esse bom dia, hein? Bom dia! Oh, que ótimo, o pessoal começou forte, né? Muito bom, gente, estar aqui com vocês e percebendo, né, presencialmente algumas pessoas, não temos todas ainda presencialmente, mas garanto para vocês que tem uma multidão de gente aqui, viu? E agradecer não somente a vocês, mas também a todos aqueles que estão nos assistindo em casa, certo? Então, muito obrigado por estarem aqui conosco para mais uma leitura do Evangelho de hoje. Aqui tá bom? Tá ótimo. Vocês estão me ouvindo bem, né? Ok? Aham. Eu vou falar mais baixo agora, né? Bom, para nós começarmos então o Evangelho de hoje, né? Eu gostaria de fazer uma oração. E essa oração específica, né, direcionada a todos os nossos amigos, parentes, todos aqueles que estão passando nesse momento, somente, um momento doloroso por alguma doença, alguma coisa que estejam fazendo com que eles estejam em casa, né, não podendo tocar a sua vida de uma forma natural. Em especial, eu gostaria muito de que essa oração chegasse até a minha sogra, mãe da Claudinha, Dona Benê, e que tem passado essa semana de uma forma muito difícil, e que essa oração também desse um alento a todas as seus familiares, que nesse momento passam por um momento difícil, um momento emocional principalmente. Então, eu gostaria que vocês fechassem os olhos, e nós vamos fazer, então, essa leitura. Chama-se Prece de Cura, Bezerra de Menezes. Pai Celestial, que habitais o interior desses irmãos que passam por esse momento de sofrimento, impregne com tua luz vital cada célula de seus corpos, expulsando todos os males, pois não fazem parte deles. Mesmo que a imagem do mal permaneça na forma de feridas físicas por um tempo nos seus corpos, que só exista agora a imagem mental da cura e a verdade da saúde perfeita, neles e em todos os seus familiares. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Momentos difíceis, né? A pandemia, às vezes uma doença em família, mas com força e fé nós vamos superar. Bom, hoje, então, vamos falar do capítulo 7 do Evangelho, né? Que fala sobre, basicamente, as instruções dos Espíritos, que fala sobre a missão do homem inteligente na Terra. É bom essa leitura, vai ser boa, hein, gente? Mas eu vou deixar que a leitura seja feita pela Claudinha. Bom dia a todos. Gente, eu tô tossindo, mas assim, eu acho que tenho alergia à máscara também, tá? Como todo mundo, sou humana, realmente eu tô passando por uma situação que eu peço que todo mundo, né, leve o pensamento. É uma situação difícil, mas é uma situação que a gente vai, né, mesmo sendo espíritas, a gente sofre, né, minha mãe é familiar, né. Eu só tenho a agradecer, na verdade. Eu estou passando por uma situação, ela está passando por uma situação, né, de uma lesão oncológica externa, mas assim, graças a Deus é sem dor, mas nós familiares nós estamos muito próximos cuidando, então isso exige da gente muito mais esforço do que a gente costuma ter, né? Então por isso assim eu peço para toda a espiritualidade presente nos fortalecer em especial minha família, mas todos os demais familiares que estejam também em sofrimento.
E aí vamos ao tema de hoje, que é a missão do homem inteligente na Terra, né? Vamos ver se a gente usa um pouco da nossa inteligência, né, para lidar com tudo isso que a gente está vivenciando. Ah, é o costume, né, da máscara no queixo. Como eu estava falando para vocês, a máscara me faz tossir, é engraçado, né? Ela acaba me criando, acho que alguma alergia também. Bom, vamos lá. Então, o capítulo 7, o tema é a missão do homem inteligente na Terra, né? Pelo espírito de Ferdinando Bourdieu, 1862. Essa parte é aquela parte das instruções dos espíritos. Então, o que ele fala sobre essa missão, né, do homem inteligente? Os homens não devem se orgulhar do que sabem, pois esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitam. Mesmo sabendo ser uma das grandes inteligências da Terra, isso não lhes dá o direito para que se envaideçam. Se Deus permitiu que nascessem em um meio onde foi possível desenvolver essa inteligência, foi porque Ele quis que ela fosse usada para o bem de todos. As pessoas inteligentes têm por missão usar esse instrumento para desenvolver as inteligências mais atrasadas e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele? A enxada que o jardineiro coloca nas mãos de seu ajudante não lhe mostra que ele deve preparar a terra? O que diriam se esse ajudante, em vez de trabalhar a terra, levantasse a enxada para atingir seu patrão? Diriam que é horrível, né, o que essa pessoa fez e que ela merece ser punida. Pois bem, o mesmo ocorre com todo aquele que usa a sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos. Ele também levanta contra seu senhor o instrumento que lhe foi dado para preparar o terreno. Ao agir assim, essa pessoa, né, ela não terá direito ao salário prometido e também merecerá ser punido. Ele o será, não duvidem, e passará por existências miseráveis e cheias de humilhações, até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência, quando é bem empregada, traz muitos méritos para o futuro. A tarefa dos espíritos em fazer a humanidade progredir seria muito mais fácil se todos os homens inteligentes a utilizassem segundo a vontade de Deus. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmo. O homem abusa de sua inteligência, assim como de todas as outras faculdades. Entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma mão poderosa pode lhe retirar tudo aquilo que lhe deu. É bastante interessante, né? Eu tenho um calendário em casa, nem sei se eu comprei aqui na Fraterna, né? Mas eu tem as frases espíritas, né? E uma delas, né, que é de Emmanuel, está escrita assim: nunca te envaideças com vantagens que na realidade são empréstimos de Deus. E aqui, quando a gente fala da inteligência, né, nesse capítulo, nos convida a pensar, primeira coisa, que tipo de inteligência, né, que está sendo falado aqui, e a outra, né, o que seria de nós, né, se nós sempre nos envaidecermos ou usarmos essa inteligência de uma forma errada, né? Ou nos vangloriarmos demais, né? Ou usarmos assim direções totalmente contraditórias daquilo que é como falou né, da função da enxada, né? Para que serve uma enxada? Não é para ser usada contra, né? É para ser usada para o plantio. A mesma coisa, o nosso conhecimento, o nosso aprendizado, né? Tudo que nós vivenciamos em nossa vida. Se a gente for ver tudo, gente, tudo e todos, não existe pessoas menos ou mais inteligentes, existe diferentes inteligências, diferentes modos de aprendizados, né? Então, assim, todos nós podemos contribuir, podemos ajudar. Bom, mas eu tinha falado, né, o que é esse termo inteligência, né? Se a gente for procurar no dicionário, inteligência
é conhecimento, é ter conhecimento, é compreender algo e até aprender, né? Para a gente aprender algo tem que ter uma inteligência. Colocar uma linha numa agulha exige um aprendizado, andar exige um aprendizado, cozinhar exige um aprendizado, varrer, né? Porque a gente fala assim, varrer qualquer um varre, será? Limpar qualquer um limpa, será? Né? Então tudo isso, existe uma inteligência, e às vezes dá a impressão que a gente fala assim, a inteligência é quem domina os livros, as teorias, né? Muitas vezes uma pessoa domina todas as teorias e ela é menos evoluída moralmente, humanamente, do que qualquer outra pessoa. Tem uma outra questão que é, né, a inteligência adquirida, né, em livros ou até na nossa vida, ela não é nada se ela não for aplicada para o bem, nada. Né? Uma inteligência que a gente desenvolve, adquire, se a gente não usar em prol da vida e do outro, nada. Inteligência guardada não é nada. Né? Às vezes a gente quer ter o nosso baúzinho ali, né? Em empresa acontece muito isso, né? Trabalhei muito tempo em empresa, né? Às vezes tem pessoas que elas aprendem uma determinada função e elas não querem partilhar com o outro porque assim, não, vai roubar meu emprego. A inteligência é sua. Aquela pessoa pode até ter uma intenção ruim, mas aquilo é teu, aquilo você não fica na empresa, aquilo é teu, a tua bagagem, né? Aquele conhecimento, né? Inteligência também é se adaptar ao ambiente. Nós usamos isso constantemente, né? Na família a gente tem que se adaptar, de novo falar, né? Estou vivenciando uma situação que até na família as relações ficam um pouco difíceis. Dei uma palestra aqui sobre, né, o quanto que um cuidador sofre, né? Então, assim, as relações ficam mais pesadas. Então, assim, se a gente não souber se adaptar àquela nova situação, né? Então, assim, eu preciso também dessa inteligência, minha família precisa dessa inteligência, né? Inteligência também é reforma íntima. Cada vez que a gente adquire né, que a gente vem aqui na Fraterna, assiste uma palestra, né, recebe um passe, vai repensando sobre tudo aquilo, principalmente, né, quando vem os expositores aqui trazem, né, sempre quando alguém está falando aqui, ela está trazendo conhecimento novo. Quando a gente consegue compreender aquilo e colocar na prática da vida, a gente está fazendo uma reforma íntima, então a gente está usando a nossa inteligência em prol da nossa evolução também, né? Usar bem o pensamento e a razão, né? A gente sempre lê nos livros, né? Que os espíritos se comunicam por pensamento. E nós somos pensamento, lembram, né? A gente tem que ajustar o rádio ali, né? O canalzinho, para a gente sempre vibrar, para a gente ter sempre pensamentos bons, né? Então, ter bons pensamentos também é fazer uso dessa inteligência, né? É ser inteligente, emanar bons pensamentos para o outro, né? Muitas vezes a gente se sente até melhor quando os nossos pensamentos eles estão mais equilibrados. Isso é ser inteligente também. Usar a razão, né? Ter paciência, ter equilíbrio, né? Numa determinada situação, nós pensarmos assim, o que é essa situação? Que nem assim, nossa, não vou me servir de exemplo toda hora, mas assim, essa situação que eu estou vivendo, eu me questiono, né? Uma que a gente sempre faz aquela pergunta, por que nós, né? Por que com a minha mãe? Por que, né? Mas, assim, na verdade, porque assim, a pergunta ideal, né, se a gente for usar a nossa inteligência e tudo que Deus nos deu, o livre-arbítrio que Ele nos deu, o que nós podemos aprender com isso? Né? Uma coisa que eu sempre, até no meu trabalho, né, para quem não sabe, eu sou psicóloga, eu sempre falo assim, a gente também tem que se preparar, tudo existe começo, meio e fim, né? E o fim, outro dia eu recebi uma mensagem maravilhosa, é um barquinho, é a pessoa entrar no barco e, na verdade, ela voltar, né? Para quem realmente acredita, né? Na reencarnação e nos planos espirituais, né? Que são mais de um, a gente nunca sabe para qual que nós vamos, é a mudança, né? A finitude é a mudança desse plano para um outro plano. E é um plano onde a gente vai ter a transição, nós seremos acolhidos por outros espíritos muito mais elevados que vão nos preparar para essa nova etapa.
Outro dia eu estava conversando na minha casa, na casa da minha família, né? E a gente falando, a gente não deveria estar em sofrimento, mas na verdade começar a preparar e elevar o pensamento com muita alegria nessa possibilidade, né, que está tão próxima de nós, dessa transição, dessa mudança, do desencarne da minha mãe. Ela vai descansar. Né? Tem pessoas que podem até achar que, nossa, é duro pensar assim. Não, mas vai ser um descanso, vai ser uma nova oportunidade para uma outra vida. Né? Então, isso é usar de inteligência, é usar de inteligência também. Então, inteligência, gente, ela existe. Todos nós somos inteligentes. Né? Agora, se a pessoa quer falar assim, inteligência é cursar um curso, sim, também. Né? Agora, sim, faça bem uso do que for, né, aprender. Faça em prol de si mesmo, primeiro, para um equilíbrio, né, para uma evolução, né? Mas coloque em prática para o outro. Inteligência é um dom, né? Tem isso também, inteligência é um dom que todos nós temos. Gente, cozinhar é um dom maravilhoso. Tudo que cada um de nós, sabe? Assim, a gente não deveria chegar para uma outra pessoa, que às vezes a gente fala assim, a pessoa é uma classe inferior. Aquela pessoa tem um dom, tem uma inteligência. Né? Na verdade, é falta de inteligência nossa quando a gente julga o nosso próximo. Independente do tipo de situação que ele esteja vivendo. Quando nós julgamos, quem é menos inteligente é aquele que julga. Nunca é aquele que está ali. Isso é uma deixa para mim? Então, tá bom. Eu gosto, adoro ficar ouvindo ela falar. Mas a verdade dita por ela até agora é exatamente isso. A inteligência é uma ferramenta, né, que Deus nos deu para que a gente pudesse cumprir a nossa missão. A cada um de nós. Não tenha dúvida nenhuma disso. E nós estamos falando aí de um planetinha, né, de 6 bilhões de pessoas, né? Quer dizer, Deus escolheu alguns para dar inteligência? Não, deu para todos nós. Aqui cabe vem na minha cabeça uma historinha, né? Que é sobre os talentos. Não sei se vocês conhecem, já ouviram, né? Rapidamente, os talentos, essa história dos talentos, um senhor ia viajar, e então escolheu 3 servos dele, e chamou-os e deu para cada um deles. Para um ele deu 5 talentos, para o outro ele deu 2 talentos, para o outro deu 1 talento, conforme ele conhecia bem cada um deles. E falou, olha, cuidem bem dos meus valores, né? E que eu vou viajar, quando eu voltar, então a gente conversa. E foi embora. Viajou. Quando ele voltou, chamou os 3 servos. Então, veio, tinha 5 talentos. O que você fez com os meus talentos? Aí ele falou, chefe, eu sei que o senhor é uma pessoa muito dura, muito severa. Então, eu peguei os seus 5 talentos e investi, comprei algumas coisas aqui e acabei conseguindo mais 5 talentos. Então, estão aqui 10 talentos. Muito bom, tal. Veio, tinha 2 talentos, aí... Chefe, olha, você me deixou 2 talentos, mas eu negociei, comprei umas cabrinhas, aquelas coisas todas, e aí consegui mais 2 talentos para o senhor. Então tem aqui 4 talentos. Muito bom, foi. Veio outro com 1 talento. E aí você? Chefe, eu sei que o senhor é muito duro, uma pessoa muito severa, e eu fiquei com medo, então peguei o seu talento, enterrei o talento, mas está aqui, ele está aqui na sua mão. Aí ele falou, olha, você é um servo preguiçoso e mal. E aí dispensou e dê esse talento para aquele que tem 5 talentos. Eu dei 5 talentos. Porque quem tiver mais vai receber mais. Isso me mostrou uma coisa, que assim, a inteligência como um instrumento que Deus nos dá, Ele dá para todos nós. E cada um de nós vai ter que saber fazer o que tem que ser feito, que é a missão de cada um de nós, com as suas limitações, com as suas condições, vai procurar fazer alguma coisa de melhor. Porque a gente vai chegar num ponto em que nós vamos ter que prestar conta desses talentos, de uma forma ou de outra. Por isso é que nós assistimos o tempo todo, né? Você vê que essa coisa da inteligência é sensacional, é um instrumento incrível. Nos mostra que há um século atrás nós andávamos de carruagem. Olha a evolução que aconteceu.
passamos por avião, o homem pisou a lua, temos computador, ou seja, a evolução está acontecendo através da inteligência dada por Deus a cada um de nós. Claro, possivelmente, né? Ela recebeu 50 talentos, eu recebi um, o Mauro recebeu 100 talentos, cada um recebe aquele talento, né, que pode trabalhar. Então tem que fazer acontecer. E por isso mesmo que nós temos aqueles grandes inventores, os grandes líderes, né, que aplicam essa inteligência em prol do outro. Entretanto, talento é uma coisa, a inteligência é uma coisa complicada, porque ela não é somente para o bem, também ela acontece para o mal. E aí é o nosso livre-arbítrio. E aí, eu posso só acrescentar? Pode. Ele deu um bom exemplo. Não adianta nada ele ter recebido 2 talentos e eu 50, e com os meus 50 eu não fazer nada. Né? Não adianta nada. Tem pessoas que pensam na economia da vida, né? Não vive, se arriscar, a gente sempre fala assim, todo mundo deve se arriscar, mas e se arriscar? Se arriscar é com responsabilidade, né? Não adianta ficar achando que vai guardar aquela vida que Deus deu, porque esses talentos representam as nossas vidas, aquela vida que Deus deu, assim, olha, eu vim, então eu vou me devolver para Deus, né, do mesmo jeitinho. Não, nós viemos aqui para evoluir, né, do mesmo jeitinho como a gente terminou outra encarnação, se a gente for pensar. Então, assim, eu vim agora para me redimir de algumas situações, para evoluir. Então, para se fazer se eu vim com 50 talentos, eu tenho que, no máximo, fazer esse talento, né? Cumprir alguns propósitos, evoluir. Então, esse talento é a nossa vida. Eu vim com essa vida, nós temos que fazer o melhor dessa vida. E não guardar numa caixinha, né? Para não cair no que ele vai falar também, agora que é um outro lado. A verdade não é fácil não, porque vou começar a citar alguns casos, né, de lideranças que utilizaram a inteligência para o mal. E a inteligência, né, alguns usam fatores importantes, como oratória, planejamento, né, manipulação, de várias formas, e nós vemos isso somente nos nossos líderes. Líderes ruins na história, só citando alguns, por exemplo, Mao Tse Tung. Morreram na sua mão 77 milhões de pessoas. Se desse um pouquinho mais, Stalin, 41 milhões de pessoas. Hitler, que se fala tanto nele, nas contas dele foram 21 milhões, dos quais 6 milhões de judeus. Então, não adianta você ter a inteligência e usá-la para o mal, uma coisa ruim. Normalmente acontece muito. A gente vê isso principalmente nos líderes políticos. Nossa, como acontece, gente? Nem dá para... Porque eles pensam em si mesmo, não no próximo, né? Então, receber uma verba para mexer numa estrada, mexer em alguma coisa da saúde e desvirtuar esse dinheiro de alguma forma, que seja 30%, 50%, 40%, não importa. Você tirou muitas vidas, às vezes, porque não mexeu naquela estrada, porque não mexeu naquele hospital. E acontece muito, nós sabemos disso. Entretanto, nós temos os líderes do bem. Alguém lembra de algum na história? Jesus é um caso à parte. O Jesus, assim, ele é o aval, né? Mas vamos citar um perto disso aí, Gandhi. Chico. Chico, sim, o Chico mais pertinho de nós, né? Mas vamos chegar a ele também. Mas falando do Gandhi, gente, ele conseguiu libertar a Índia, né, da Inglaterra, sem um único tiro, apenas com a não violência. Olha que coisa maravilhosa isso. Nessa mesma linha, nós temos o Mandela, né? Lá na África do Sul, da mesma forma, com a não violência, ficou preso. Mas mais perto de nós, mais contemporâneo,
Tem o Martin Luther King, nos Estados Unidos, que acabou com a segregação, né? Quer dizer, minimizou a segregação negra. Então são exemplos clássicos de lideranças da utilização da inteligência voltada para o mal. Ou para o bem. Ou para o bem. Para o bem. Faz bem. Para o bem. Para o bem. Alguém sabe de alguém? Da mesma forma que temos os líderes mundiais, né? Nós temos os empresários, por exemplo, que utilizam a sua inteligência para o mal. Acabam com o meio ambiente, né? Só para tirar proveito para si mesmo, né? Não tratam bem os seus empregados. Entretanto, nós temos exemplos de empresários que são sensacionais. Citar um que todos conhecem, Antônio Hermílio de Moraes. É sensacional. Vocês conhecem bem a história dele, ele e os irmãos dele, né, com a Votorantim, a fábrica de cimento. Ele deu trabalho para 40 mil pessoas durante todo esse período dele aqui conosco. Se nós agregarmos a esses 40 mil, os familiares, né, empregados indiretos, nós vamos ter quase 300 mil pessoas que viviam desse trabalho. Ao mesmo tempo, o que ele fazia? Ele ajudava também as causas sociais. Então, ele era presidente, né, no Hospital Beneficência Portuguesa, que atendia tanta gente carente, tanta gente que precisava. Quer dizer, é uma situação sensacional. Quer dizer, que mostra que a inteligência pode ser usada de uma forma muito boa, voltada realmente para o bem. Quer dizer, o Antônio Hermílio tem coisas para falar dele, né? Ele usava uma historinha dele, ele usava um carro da Fiat, e a Fiat então, claro, né, procurou para fazer uma propaganda, em que ele fizesse a propaganda. Eu não lembro, era um carro Fiat, eu não lembro, é muito tempo ainda, e para que ele fizesse a propaganda. Ele fez a propaganda, somente com uma condição: todo o dinheiro que ele recebeu, ele voltou para a Beneficência Portuguesa. Então, nós estamos aqui para isso. A verdade é essa, para utilizar a nossa inteligência, esse instrumento que Deus nos deu, da melhor forma possível, sempre voltado para o próximo, para fazer o melhor. É claro, como a Claudinha falou, vamos olhar para nós também, né? Temos que evoluir, temos que melhorar sempre, para que a gente possa fazer esse instrumento, né, da melhor forma possível. E então, aí, desculpa só se cortar, o Bate está trazendo algo bastante importante que tem muito a ver com nós espíritas, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, o espírita ele tem que ser miserável, ele não pode evoluir financeiramente, né? Ele tem que doar tudo que tem. Não é isso. Que nem assim, a pessoa ela sabendo, porque o problema não é o dinheiro. O problema é o uso que nós fazemos dele, somos nós, né? Então, assim, trabalhar, ganhar dinheiro, de novo, é uma evolução financeira também, pode fazer com que a pessoa ela possa, né, ter mais condições de ajudar o seu próximo, de ajudar instituições. O Bate citou uma pessoa, tem N outras que a gente nunca ouviu falar, que a gente não conhece. Exatamente. Né? Então, assim, porque lembrando sempre, né, o que uma mão faz, né, que a outra, né, não exponha, né? Então, assim, quantas outras pessoas, né, que têm aí ajudado bastante e não necessariamente a gente precisa saber, mas que bom que elas ganharam dinheiro, que elas evoluíram financeiramente, que elas progrediram em suas empresas, né, nos seus trabalhos e podem contribuir. Então, assim, isso também é evolução, é buscar sempre o melhor, o crescimento também, né, material, e o material ele é muito bem-vindo, principalmente quando a gente pode partilhar com o outro, né? Eu sempre costumo falar assim, que se nós brasileiros, né, vou diminuir um pouquinho, né, não precisa falar que é o mundo, né, mas assim, se nós não tivéssemos problemas financeiros, né, se todos nós tivéssemos salários decentes, né, aposentadorias que nos deixassem equilibrados, as pessoas tivessem condições sociais e de saúde, então tivesse essa parte bem organizada,
os nossos reais problemas iriam aparecer. Aí eu estou falando mais puxando para o lado da psicologia, né? Agora, sim, imagina a pessoa tá com as dificuldades dela financeira, né? Que acabam atingindo outras áreas, mas ela tem uma questão emocional dela. Se a gente não tratar primeiro daquele equilíbrio ali, eu nunca vou chegar nessa outra parte. Então, se nós não tivéssemos, né, tantas dificuldades, iriam realmente surgir assim. Qual que é o problema da Cláudia? O que a Cláudia está sofrendo mesmo? Se não é financeira, é uma outra questão. Seria muito mais fácil. Então, assim, eu realmente, assim, eu espero que um dia todos nós tenhamos condições financeiras e saúde sociais 1000 vezes melhores, né? Sou uma usuária do SUS em termos de família também, então, assim, eu não reclamo tanto. Tem alguns serviços que são maravilhosos, mas que dá para ser melhor ainda, dá. Sempre, né? Pode melhorar, né? Nós falamos inicialmente da evolução que aconteceu, desde os primórdios, né? Quer dizer, hoje nós estamos pensando em povoar Marte. Já pensou que coisa louca, né? Isso. Então, é a nossa inteligência. Da mesma forma que nós falamos em Antônio Hermílio de Moraes, que é um empresário bem-sucedido, com muito dinheiro, e tem tantos outros por aí afora, também assim. Alguém citou logo no início, Chico Xavier. Uma pessoa que veio baixo, uma pessoa simples, né? Que dedicou a sua vida exatamente em cumprir uma missão através da inteligência recebida de Deus. E fez muito, muito. Que é isso, que quando aquela parábola dos talentos que eu falei, que um recebe 50, outro recebe 20, outro recebe 1, é exatamente isso. Todos nós estamos aqui para cumprir uma missão. Agora mesmo, nós estamos aqui cumprindo uma missão. Porque nós estamos nos renovando, nós estamos aprendendo, estamos adquirindo conhecimento. E essas coisas que aparentemente parecem muito pequenas, porque todos nós trabalhamos, todos nós temos nossos trabalhos, tudo aquilo que nós adquirimos como conhecimento, tá, vai só estimulando a nossa inteligência, que é o que nós estamos fazendo aqui, estamos exercitando-a e vamos utilizando em todos os lugares, no nosso meio ambiente, no trabalho, na família, nos amigos, né? Sabe aquele saber ouvir, o abraço fraterno que é dado, agora está até difícil, né? A gente está com uma vontade imensa de dar um abraço, né? Mas ele chegará, já está mais perto um pouquinho. Então, aquele bom dia efusivo que a gente dá para, às vezes, uma pessoa que está na rua. Como nós lidamos com os nossos filhos em casa. Às vezes, tirar um pouquinho, né? O nosso celular e perceber o outro do nosso lado. Isso é utilização da inteligência. Isso é uma forma de cumprir a nossa missão, de exercitar essa nossa inteligência, fazendo essas pequenas coisas que são tão simples, mas podemos fazê-la a todo momento. Concorda ou não? Tem uma outra parte aqui no Evangelho, né? Voltando aqui, que aí ele fala, né? Aquele que levantou a enxada, né? É contra o seu Senhor, né? Aquele que pode ser qualquer um de nós, um dia até assim por alguma situação que a gente não esteja bem, né? Que a gente venha fazer algo contra Deus e, né? E a sua providência, né? Então aqui não é para assustar, mas na verdade assim, aquele que crê, né? A gente sempre tem que procurar se fortalecer para ir no caminho do bem, porque o que eu quero chegar é que ele fala aqui, né? Quem for contra será punido, né? Essa ideia de punição é tão assustadora, né? Parece que é um Deus punitivo, né? Mas aí explica aqui, né? Que na verdade, que essa pessoa, né? Ela passará por uma existência, né? Miserável, cheia de humilhações. Mas nosso Deus é amor. Né? Quando a gente lê aqui no texto, parece algo tão forte, né? Não duvidem, né? Essa pessoa passará por uma existência de humilhações. Se a gente for ver mesmo, o que está querendo dizer aqui é que nós, né, voltaremos, se não for aqui, porque não é assim, o que se faz aqui é que se paga, né? É pesada essa frase também,
Mas muitas vezes, assim, nós agimos de uma forma não inteligente, né? Temos um comportamento não muito bom e muitas vezes aparece nessa mesma encarnação aqui uma oportunidade para a gente se corrigir. Daí o que eu falei assim, né? O que determinada situação está tentando mostrar para a gente? Tem determinadas situações que estão mostrando para nós, né? Estão nos dando uma oportunidade nesse momento da existência, né? Não conseguindo, né, evoluir ou se redimir, né? Essa palavra, né, de se redimir, né? Na verdade, é uma oportunidade. Então, assim, não é punição, gente. São oportunidades de nós nos responsabilizarmos e evoluirmos. Então, assim, não tendo tempo ainda nessa encarnação, a próxima encarnação é para isso. Então, assim, quanto mais a gente puder seguir no caminho do bem, maior é a nossa evolução, né? Só que nós somos pessoas falhas ainda, né? Nós estamos num plano ainda de regeneração, então, assim, eu não sei. Eu costumo falar que eu gosto muito aqui da Terra. Eu não sei se eu quero evoluir tanto assim, porque eu gostaria de voltar. Eu gosto demais, gente. Eu acho que o nosso Brasil é maravilhoso. Eu acho que tem paisagens maravilhosas, tem lugares maravilhosos para a gente conhecer, pessoas que valem muito a pena a gente conhecer. Então eu falo assim, eu vou atrasar um pouco a minha evolução. Brincadeira à parte, mas assim, na verdade, assim, gostaria de voltar para cá? Eu gostaria, me desculpem, né? Gostaria sim, né? Tem as coisas que a gente não aprova muito. Mas falando assim, se eu tiver uma próxima oportunidade, que seja aqui ou que seja em algum outro plano, é oportunidade, não é punição. Então, a gente usar a nossa inteligência também, para que quando a gente ler os textos, a gente tentar entender, né? Porque punir assusta, né? Muitas vezes a pessoa com tanto medo de uma punição, ela faz até pior. Porque ela fala assim, não importa que eu vou fazer você punido, né? Aí ela faz pior. Então, na verdade, a gente entender assim, que as oportunidades, elas existem a todos segundos, não vou nem falar minutos, a todos milésimos de segundo em nossa vida, né? Então, a gente aproveitar para ir se redimindo, para ir se melhorando, né? Se a gente vai conseguir, se a gente for falar assim, se existe um livro de atividades ou tarefas que a gente deve cumprir nessa evolução, nessa oportunidade, né? Se a gente não cumprir tudo agora, com certeza nós teremos outras oportunidades. Por isso a importância da fé, né? Nunca perder a fé, né? Sempre buscar, assim, sou frágil, reconhecimento da fragilidade não é um problema. Eu me expus aqui para vocês, assim, não é um problema ser frágil, gente. Todos nós somos humanos. Eu acho que se não houvesse fragilidade em nós, e a fragilidade ela nos ensina também, até mesmo assim, bom, se eu sou assim, meu próximo pode ser, então que eu seja um pouco mais paciente, um pouco não, muito mais paciente com o meu próximo, né? Sentir dor, ficar triste, são sentimentos humanos e necessários. Então, assim, que a gente saiba reconhecer em nós, para a gente também olhar para o próximo. Eu costumo falar assim que essa pandemia ela ensinou muito que a gente olha muito mais no olho do outro. E o olho é a janela da alma, né? É pelo olhar do outro que a gente vê que o outro não está bem, ou que ele está triste, ou que, sei lá, está com um olhar marejado, ou está com um brilho no olhar, uma energia que você fala, nossa, que maravilha. A gente enxerga o outro pelo olhar, né? Então, é fazer uso da inteligência, né, desse conhecimento, dessa percepção, que são habilidades que todos nós viemos, né, para que a gente possa se colocar também à disposição e ajuda do outro. Só que aí eu vou falar um negócio para vocês, né, que é muito importante. Para ajudar o outro, no mínimo, a gente também tem que estar equilibrado, né? Tem um trabalho muito maravilhoso aqui na casa, né, que é também um trabalhador, ele buscar um tratamento, buscar um equilíbrio, né? Assim, eu estou entrando na fila, né? Porque, assim, para a gente se equilibrar, porque como que eu posso, né, ajudar alguém a se levantar se eu estou com a perna meia quebrada? Né? Então, há uma necessidade, muitas vezes, de um afastamento. Isso é sabedoria, a gente saber assim, olha, eu vou até aqui, a partir daqui eu preciso que alguém me dê a mão. Né? E buscar uma ajuda também, isso, né? Tanto nós podemos fazer em casa, mas a energia do outro é tão maravilhosa, a gente ir buscando. Então, tratamento também para os trabalhadores da casa é fazer o uso da inteligência,
né? Para quê? Para que a gente possa ter essa energia, essa força para evoluir da melhor maneira possível e dentro das nossas possibilidades também. Sabe que é verdade o que você colocou agora? A importância, né? Muitas das vezes a pessoa se sente muito inteligente demais, aí adquire uma soberba, uma arrogância, né? E às vezes esquece aquilo que é mais importante, que é desenvolver a sua parte espiritual, voltada para Deus. Porque alguns até negam esse poder tão poderoso. Isso é horrível. Se chegar a esse ponto, o próprio texto, eu estava lendo aqui, ele diz o seguinte: suponhamos sejais sumidades em inteligência nesse planeta. Nenhum direito tendes de envaidecer-vos se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudesse desenvolver a vossa inteligência. Se ele fez isso, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. Pronto, é exatamente isso, né? Então, quer dizer, para que a gente possa realmente cumprir a nossa missão aqui, com essa inteligência que nos foi dada, né? Nós temos que realmente estar voltado muito para o próximo também. O que nós podemos fazer? Onde podemos ajudar? Não adianta se tornar arrogante, porque aí vamos virar, em alguns casos, alguns vão virar tiranos, homicidas, por exemplo, né? E essa arrogância, às vezes, eu fiz uma live esses dias e eu falei sobre isso. Essa arrogância, às vezes, é nossa. É nossa conosco mesmo. Sem dúvida. O que acontece? Que nem muitas vezes, eu até falei assim, fizeram uma pergunta, né? Como ajudar quem não quer ser ajudado, né? Muitas vezes aquela pessoa que a gente chama que é inteligência e não é bem inteligência isso, né? Aquela pessoa que tem conhecimento, que cuida do outro, né? Eu citei que os profissionais de saúde eu me incluo nisso, né? São as pessoas que mais assim têm dificuldade de se perceber adoecido e procurar ajuda. Então, são as primeiras pessoas que a gente tem que dar um toque, sim, porque assim, não é que elas são sumidades, que elas são inteligentes, uma psicóloga vai perceber que não está bem, não, às vezes precisa, sim. Precisa, sim. Alguém próximo, um amigo, falar assim, você não está bem, né? Procura ajuda. Então, assim, não está muito assim, não é tão arrogante, não está no campo da arrogância, mas está no campo assim, eu sou um cuidador do outro, e eu incluo muitos cuidadores nisso, né? Eu sou cuidador do outro, então eu não adoeço, eu sou forte. Não, gente, todos nós temos as nossas fraquezas, os nossos cansaços, os nossos limites, né? Então, assim, não é que entra bem no campo da arrogância ou do ego, mas da pessoa se achar sempre assim, eu estudei para isso, é isso que eu faço, então eu não adoeço. Adoece sim, tem que procurar ajuda. É verdade, da casa. É isso mesmo. Porque, assim, o trabalhador, né, de uma casa espiritual, ele também se doa muito, ele ouve também muitas questões difíceis, né? Então, assim, tem que se cuidar também, porque para se equilibrar, né? Então, assim, a gente tem a proteção divina, né? Tanto dos protetores da casa, como, né, os nossos anjos da guarda, os nossos mentores, protetores, só que, assim, a gente precisa fazer uma pausa, se cuidar, a gente tem que entender que nós temos limites, nós somos humanos. Gente, aqui todo mundo assim, tá no mesmo nível, no mesmo patamar, não é porque tá aqui em cima ou tá embaixo que não tem diferença, não. É só o concreto que colocaram mais acima, tá todo mundo ali, ó. Né? Porque quem tá mais elevado não está mais aqui, talvez sejam os espíritos que estejam nos assistindo, tá bom? É verdade. Mas é interessante, né? Bom, a verdade é uma só. Nós estamos aqui. Nós estamos sempre dando um passo para a melhora, para a utilização desse instrumento, né, que nos foi dado. E cada um de vocês que estão aqui podem fazer isso de muitas formas. Em casa, no trabalho, como estamos fazendo aqui agora. Quer dizer, a satisfação, a alegria de estarmos aqui é muito grande, né? Quando a gente pode ajudar o próximo de alguma maneira ou de outra. Então vamos fazer isso o tempo todo, porque estamos aqui para isso. Esse é o nosso trabalho, a nossa missão. É difícil? Não é fácil não, mas
é essa que nós temos que ter e podemos fazer da melhor forma possível. E fazer da melhor forma possível, eu sempre termino com uma leitura do Braulio Bessa. É um poeta lá do Ceará, lá de Fortaleza. Ele é incrível, esse cara. Ele faz algumas coisas sempre do dia a dia. E eu sempre dou uma olhadinha, porque sempre tem alguma coisa que encaixa. E nessa leitura de hoje, né, eu fui dar uma olhada e encontrei uma poesia muito interessante dele, Ser Inteligente. Ó, vou começar, hein? Eu começo esse cordel perguntando agoniado: por que os nossos valores são tão desvalorizados? Quanto vale a honestidade? Qual o preço da bondade? Quanto custa ser do bem? Vivemos a decadência de um povo que, em sua essência, só faz o que lhe convém. Será mesmo tão difícil para a gente compreender que, quando se ajuda alguém, o ajudado é você? Será mesmo que enganar é melhor que ajudar? Será que não tem mais jeito de aprender essa lição, consertando o coração que bate no nosso peito? Não precisa ter dinheiro para comprar uma padaria. Seja grato se ao menos tiver o pão todo dia. A falta é um prato cheio de pura sabedoria. Pois quando se tem tão pouco, se valoriza o que tem. E para você que tem muito, dê todo o valor também. Trabalhar, vencer na vida é uma estrada comprida. E ser rico não é feio. Feio mesmo é esquecer do que Deus deu para você para desejar o alheio. Tudo aquilo que vem fácil, facilmente se desfaz. O vento que às vezes leva é o mesmo vento que traz. Seja justo, paciente, seja um cidadão decente, pois é na dificuldade que a gente aprende a viver e assim pode saber que é inteligente. Muito legal, né? Muito legal. E eu falei assim, nossa, essa poesia do Braulio Bessa tá preparada para a gente encerrar. Fazer a oração de encerramento. Oração de encerramento. E eu deixo você fazer, né? Agradeço a presença de todos que nos estão nos assistindo ou que virão a nos assistir, né? Agradeço muito a Deus que esse trabalho maravilhoso, ele até fortalece a alma. Eu me sinto muito mais forte agora, né? Muito mais equilibrada. Então, assim, vou fazer a oração da gratidão e para que todos nós recebamos, né, esse fluido de energia maravilhosa, que que toda essa espiritualidade está trabalhando, né, a favor de todos nós. Oração da gratidão. Senhor, somos gratos pela vida que nos destes. Por cada amanhecer que renova as oportunidades de servir os vossos propósitos. Por cada anoitecer que nos permite dar descanso ao nosso corpo e liberdade à nossa alma. Somos gratos pelo espaço sagrado que nos foi reservado na Mãe Terra, pelo alimento que nos dá sustento, pelo sol que nos aquece, pela água que nos purifica, pelo ar que respiramos. Somos gratos pela consciência que nos permite escolher, pelos desafios que nos fazem crescer, pela compreensão que aqui estamos para aprender e melhorar. Somos gratos pelo teto que nos protege, pelo trabalho que nos impulsiona, pela família que nos completa e pelos amigos que trilham conosco o nosso caminho de vida. Somos gratos pelo corpo que sustenta a nossa alma e torna a nossa jornada possível, pela saúde para cumprir nossas tarefas, pela mente sã que nos permite sonhar, pelos desafios que nos permitem crescer. Somos gratos por todas as oportunidades, por todas as conquistas, por cada instante sagrado, por cada respiração, por cada pensamento, por cada sentimento revelado,
Somos gratos principalmente por termos a oportunidade de agradecer com os sentimentos mais nobres que existem em nossos corações. Obrigada, 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 Senhor. Que a gente possa retornar para os nossos lares, né, com essa energia boa, com muita proteção, né, e com a certeza de que nós temos alguns deveres a ser cumpridos, né, mas que a gente vá com o coração muito leve e repleto de amor e de energia e proteção. Que assim seja, graças a Deus. Gente, obrigado. Um belo domingo para vocês. Agradecemos muito, viu? Que voltem todos bem amparados pela luz.